Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Interativa com o professor Eduardo Santos. Nesta aula nós veremos sobre o conjunto dos números inteiros, que é um conhecimento aí extraordinário da matemática que você não pode ficar sem saber de tudo, beleza? Então, especialmente, vamos trabalhar um pouco sobre a história dos números inteiros. Então, vem comigo na tela! Então vamos lá, pessoal. Nesta aula nós trabalharemos especificamente a ideia do surgimento dos números inteiros, certo? Trabalhando aí um pouquinho da sua história, de como esse conjunto numérico ele surgiu. Mas antes disso, é importante conhecermos também um pouco sobre o surgimento do conjunto dos números naturais. Como podemos ver aqui, o conjunto dos números naturais ele é representado pela letra N, em que N significa natural. E ele é composto pelos números 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Quero que vocês percebam uma característica muito importante neste conjunto, é que antes do zero não existem valores, ou seja, ele inicia no zero e vai até o mais infinito, pois a necessidade maior desse conjunto foi a ideia de contagem, pois naquela época os povos eles utilizavam muitos artifícios para poder contar objetos, contar animais. Um dos métodos utilizados era a associação de uma pedra a cada animal, pois, ao levar seu rebanho para a pastagem, ele relacionava uma pedra a cada animal. No momento em que ele recolhia os animais, fazia a relação inversa. No caso de sobrar alguma pedra, poderia verificar a falta de algum animal. Então, um outro método que também era bastante utilizado era o de fazer nó em corda, tudo bem? Cada nó desse representava aí uma quantidade. Ora, agora nós temos a história dos números inteiros. De acordo com a história da matemática, os números inteiros eles tiveram uma grande resistência para o seu surgimento, mas foi exatamente a parte do número negativo, pois muitos matemáticos não aceitavam essa ideia de número negativo. Quando na resolução de uma equação, por exemplo, que surgia lá uma raiz negativa, essa raiz era simplesmente desprezada ou até mesmo considerado como absurdo. Mas há 4.000 anos antes de Cristo, os chineses já utilizavam a ideia de representação de números negativos. Mas como eles faziam isso? Né? Eles faziam utilizando aí barras pretas para representar números positivos e barras vermelhas para representar números negativos. Desta forma, os chineses eles começaram a inserir este pensamento do número negativo no seu cotidiano, mas nada registrado, tudo bem? Já na época do Renascimento, lá por volta do século XV, houve aí a expansão comercial. Então, a partir de então, os números inteiros eles começaram a ser considerados, onde muitos matemáticos fizeram estudos e conseguiram aí criar propriedades e técnicas para representar este conjunto, pois ele era necessário para a ideia da contabilização de lucro e de prejuízo, pois com o Renascimento a circulação de dinheiro ela se tornou muito mais expressiva. Portanto, os números positivos eles eram representados com uma barrinha, um sinalzinho de mais. E esse número positivo, quando associado ao comércio, ele representava lucro. E o número negativo, quando associado ao comércio, representava aí prejuízo. Tudo bem? Então, essa simbologia ela veio agregar uma maior facilidade para a transação do comércio na época. Bom, outro ponto importante é identificar que o conjunto numérico representado pela letra Z, ele tem essa característica porque Z significa Zahl, que significa número em alemão, beleza? Então, é um conjunto aí formado pelos positivos, pelo número 0 e todos os seus opostos, no caso os opostos dos positivos, que são denominados negativos. Como vocês podem ver aqui, nós temos aí o conjunto Z é igual a todos os negativos até o menos infinito, o 0 e todos os positivos. Notem que à esquerda do 0 nós temos os negativos. Então,
Quanto mais à esquerda do zero o número está, mais negativo ele é, ou seja, menor é seu valor. E quanto mais à direita do zero o número está, mais positivo ele é. Neste caso, nós temos aí que maior é seu valor. Tudo bem? Os símbolos de mais e menos que conhecemos hoje foram introduzidos aproximadamente em 1489 por um professor alemão chamado John Riedemann, em um livro de aritmética comercial, já que naquela época o Renascimento ele estava crescendo expressivamente a ideia do comércio, pois houve uma expansão. Então o primeiro livro a ter aí os símbolos de mais e de menos foi esse livro do professor alemão John Riedemann, lá por volta de 1489. E nesse livro nós tínhamos que o símbolo de mais representavam a ideia de excesso e o símbolo de menos a ideia de deficiência. Tudo isso relacionado a medidas nos armazéns. Então vamos pensar o seguinte: quando eu adquiri 7 sacas de arroz, logo eu representava esse número com o número mais em sua frente, então ficaria aí mais 7. Significa que eu adquiri mais 7 sacas de arroz e com isso tenho no meu armazém. Mas quando eu vendia, por exemplo, 13 sacas de arroz, então representava essa quantidade com o número de menos. Tudo bem? Isso tudo aí facilitou todo o processo de contagem, de organização e controle. Bom, nós temos também os subconjuntos. Quando nós queremos representar o conjunto dos números inteiros não negativos, nós utilizamos um sinal de mais à direita da letra Z. Isso quer dizer que eu tenho todos os inteiros não negativos. Mas por que não negativos? Perceba um detalhe: o número 0 ele não é nem positivo nem negativo. Ele é considerado como neutro, número de origem, certo? E nós temos aí que este conjunto é exatamente o conjunto dos números naturais. São todos inteiros não negativos, ou seja, 0, 1, 2, 3 e assim vai. Bom, um outro subconjunto é o conjunto dos inteiros não positivos, que é formado aí por todos os números não positivos, partindo aqui do 0, menos 1, menos 2. E como é que nós representamos isto? Com a letra Z e um sinal de menos à sua direita. Então, toda vez que você vê essa representação, está indicando que são o conjunto dos números inteiros não positivos. Um outro subconjunto é o conjunto dos números inteiros sem o zero, que nós representamos com um asterisco aqui à sua direita. E aí, perceba que o zero ele não faz parte desse conjunto. Aqui eu tenho todos os negativos, assim como também todos os positivos. Tranquilo? Bom, algumas situações em que aplicamos números negativos. Uma delas, que é muito utilizado no dia a dia, é o extrato bancário. Como vocês podem notar, o número menos 600 aqui indica um valor negativo, ou seja, um saldo negativo. Tudo bem? Temos também um registro de temperaturas, como vocês podem ver, menos 5 graus. Então, esse menos 5 graus informa que a temperatura está abaixo de 0, 5 graus Celsius, ou seja, está frio. Tudo bem? Outro registro é o do nível do mar. Como vocês podem ver, acima do zero nós temos valores positivos e abaixo do zero os valores negativos. É importante que você compreenda que os números positivos, todos eles são maiores que zero. E os números negativos, todos eles são menores que zero, certo? Representamos o número negativo com o sinal de menos em sua frente. E o número positivo, nós representamos eles com o sinal de mais em sua frente ou simplesmente sem sinal. Fique bem atento a isso. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou dessa aula, deixa seu like, curte e compartilha com os amigos. Então é isso aí. Valeu!